Então, meus irmãos, vamos dar início à nossa palestra da manhã de hoje. E para preparo do ambiente, eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, é o item 70, que tem como título Guardemos o Ensino, uma palavra de Jesus anotada por Lucas no seu capítulo 9, versículo 44. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, Jesus. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que se colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir, não estimam ensinamentos, formulam imposições, e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencarnados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmo. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Então, depois essas palavras de Jesus, que nos chamam tão a atenção, eu convido a todos a fecharmos nossos olhos, para elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecermos por essa oportunidade de estarmos aqui. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, muito obrigado por essa oportunidade, que estamos aqui buscando um pouco mais de esclarecimentos para as nossas vidas. Que possamos fazer um bom uso dessas lições que nos chegam, colocando-as em nosso dia a dia, na nossa vivência, para que possamos fazer a nossa transformação moral. Agradecemos aos nossos anjos guardiães, a toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos intuem, que nos fortalecem, que nos levam para um patamar diferente do terra a terra. Agradecemos a presença aqui do nosso irmão André Teixeira, do SEMA, que fará uso da palavra na manhã de hoje, que ele seja intuído, trazendo para nós com uma palavra simples, uma palavra de fácil entendimento. Então, em nome de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, e de toda essa falando de espíritos benevolentes aqui presentes, peçamos permissão para darmos início à reunião da manhã de hoje, na sua doce e serena paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso irmão André Teixeira vai nos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se deve servir a Deus, é Mamon, né, seu item 1 a 4. Sinta-se abraçado por todos nós. Bom dia. Tudo bem? Ah, que bom. Vocês estão conseguindo ver bem? Então, legal. Estava falando, né? Hoje, domingo, chuvoso, todo mundo, né, querendo ficar em casa, e a gente escolheu estar aqui, né? Tudo bem que o palestrante podia ser melhor, mas escolhemos assim mesmo, né?
Então, queridos, olha, hoje me deram uma missão árdua desse evangelho. No nosso evangelho não se pode servir a Deus e a... Ih, está errado aqui, né? É mamon, tá? Desculpem, pessoal, está errado aqui, foi um erro de digitação. Os itens de 1 a 4 são 3 passagens evangélicas bem grandes, né? A salvação dos ricos, a gente vai ver, preservar-se da avareza e Jesus em casa de Zaqueu. Mas a gente vai tentar de uma forma um pouquinho mais, não tão abrangente como a gente gostaria, mas que caiba no nosso tempo tudo isso, tá bom? Antes, a gente precisa relembrar o capítulo anterior. Depois, lá na frente, a gente vai entender por quê. O Evangelho, né, todas as sequências da nossa codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho vem do Livro dos Espíritos, né? O Evangelho é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, tudo vem numa sequência direitinha. E algum dos ensinamentos aqui, não que nos capítulos anteriores não precisamos, mas a gente vai falar de alguns, mandamento maior. Então, vamos só relembrar para a gente reavivar a memória aqui rapidamente. No capítulo 15, que antecede a esse, né, não se pode servir a Deus e a Mamon, é fora da caridade não há salvação, capítulo 15. Lembram disso? Fora da caridade. A gente estudou lá, ó, do que precisa o Espírito para ser salvo. Aí aqui Jesus trouxe para nós o conceito, reafirmou o conceito, né, da vida futura, né, que ele falou lá no meu reino não é desse mundo, quando ele trouxe no capítulo 2 do nosso próprio Evangelho. Aí aqui, muito importante, ele fala do mandamento maior, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está aí resumido todas as leis e os profetas, lembram? A gente vai precisar muito disso. Aí ele exemplifica o amor de forma a vida. E aí esses 3 últimos itens aqui, esses 3 últimos tópicos, melhor dizendo, necessidade da caridade, segundo Paulo, fora da caridade ou fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, é quando ele nos ensina que realmente não é a religião que nos faz caridosos, o que nos faz caridosos é a nossa vontade em colocar o amor em movimento. O que é a caridade? Aqui a gente fala isso para nós. Ó. Caridade, segundo Paulo, né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, aquela passagem lindíssima na primeira carta aos Coríntios, que o Paulo deixa bem claro para nós que a caridade é o amor, quando a gente coloca o nosso sentimento de amor em movimento. Tá? Essa é a caridade. E depois ele fala aqui que a verdadeira caridade não é simplesmente aquela de doar. Né? Aí aqui a gente tem a caridade moral e a caridade material. Lembram disso? A verdadeira caridade e algumas passagens. A gente vai precisar de um pouco desses conceitos para entender lá na frente. Então, veja bem, Jesus aqui coloca que a vida que deve ser priorizada é a vida do espírito, não a vida da matéria, e diz que o caminho para que a gente consiga priorizar a vida do espírito em detrimento à vida material é a caridade. Qual é o lema da nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. Então é aqui que a gente ratifica tudo isso, tudo bem? Então vamos avançar. E aí nesse capítulo aqui, que a gente vai estudar, os tópicos do capítulo são esses, ó, salvação dos ricos, preservar a avareza, Jesus e casa de Zaqueu. Nós vamos estudar esses 3. E aí na sequência tem a parábola do mal rico, lembra? De Lázaro lá, isso. Palavra dos talentos, que ele dividiu os talentos, né? E utilidade da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade da riqueza e instrução dos espíritos, que fala lá a verdadeira propriedade, transmissão de riquezas e aquela situação. Qual é o tema central desse capítulo aqui, pelo que a gente percebe? Isso mesmo que vocês falaram aí, ó, que eu sou médio, eu leio o pensamento de vocês. Riqueza, não é? Riqueza. Ah, legal. Vamos guardar isso no bolso direito, depois a gente traz. Tá bom? Vamos conseguir. Ah, isso aqui está repetindo, isso aqui é um errozinho do Excel. Vamos começar entendendo um pouco. O que é esse mamon? Mamon é uma palavra de transliteração da hebraica, mamon, aí tem esses símbolos aqui, que significa literalmente dinheiro. Transliteração. Eu trouxe o que significa. Ó. É o processo de converter letras ou caracteres de um sistema de escrita em outro, preservando o máximo da sua pronúncia original. Por isso, essa palavra mamon não é comum para a gente, porque ela foi preservada nas suas traduções do aramaico, que ela é de origem aramaica, para quando traduziu para grego, para depois para latim, não sei das quantas. Por isso
que essa palavra mamon difere tanto, mas o significado que se quer dar a ela naquela época é dinheiro, riquezas, bens materiais, tá bom? Então, quando ele fala mamon, ele não está falando, porque a gente também tem isso aqui, ó, tá bom? Mamon, quando a gente pensa, né, não se pode servir a Deus é mamon, o que vem logo na cabeça da gente com relação a mamon? Aqui, ó, né? Estavam falando aqui, o companheiro falou que nós temos que aceitar tudo que vem do céu. Aí eu lembrei que eu botei essa imagem aqui, vou trazer uma história para vocês, curiosa. Eu falo para caramba, olha só. Eu trabalho para a Igreja Universal, faço alguns trabalhos lá na minha profissão. Eu tenho uma empresa, então eu sou engenheiro, aí faço alguns trabalhos lá, de estruturas, de recuperações estruturais, não sei o que, lá na igreja evangélica, lá na catedral, Catedral da Fé. E aí, conversando com um bispo lá, primeiro ele briga comigo, que eu falo, não é pastor e tal. Não é pastor, é bispo. Não entendo bem a diferença, mas hierarquicamente eu acho que é superior. Aí eu conversando lá com o bispo, a gente esperando uma equipe chegar, ele falou, pois é, né, seu André, a gente aqui mais velho, chegamos no horário, chegamos meia hora antes, essa molecada nova não quer nada, não sei o quê. Eu falei, pois é, pastor. Pastor não, bispo. Eu falei, pois é, bispo. Pois é, né, o que cai do céu é só chuva. A gente brinca assim, falando, jogando conversa a esmo. Aí ele falou para mim, não, o vermelhinho também. Aí eu fiquei, o companheiro falou, me lembrou isso. Eu falei, vermelhinho, pô? Pô, não estou entendendo. O cramulhão, coisa ruim, 7 peles, ele caiu. Ah, falei, aí eu lembrei daquela teoria do anjo decaído que caiu do céu, não sei o quê. Aí eu botei aqui, eu lembrei. A gente pensa, quando fala, não pode servir a Deus e a mamão, a gente pensa nisso aqui, né? Que mamão seria uma figura demoníaca. Não. Mamão é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material, cobiça. Não é um demônio, tá bom? Então, quando Jesus quis falar para nós que não se pode servir a Deus e a mamão, a gente vai entender aqui, ó. Vamos lá. Item 1. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um, amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a mamão. Vejam se não é isso aqui, ó. Jesus não está dizendo para a gente que servir a Deus é o lado da espiritualidade, não é? Porque a gente aprendeu no capítulo anterior que fora da caridade não há salvação, que a gente tem que colocar o amor em movimento e que a vida principal não é essa, é a vida do Espírito. Então, quando Jesus fala que não se pode servir a Deus, ele está se referindo a nós no momento que nos direcionamos, né? Quando ele representa a Deus como a espiritualidade e Mamon como a parte material, as riquezas, os bens materiais. Então, Jesus está dizendo o seguinte, veja se vocês não concordam, nós não conseguimos nos dedicar nessa vida única e exclusivamente a Deus, de forma simultânea, a parte espiritual e a parte material, atribuindo o mesmo peso às duas. Vocês concordam comigo? A gente vai ficar um pouquinho, vai falar um pouco mais para clarear. Mas Jesus quis dizer o seguinte, ó, você não consegue, meu amigo, servir a Deus pensando em bens materiais somente. Engraçado isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Porque sem dinheiro a gente não vive. Vive? Não vivemos sem dinheiro. Mas como vivemos e o quanto de dinheiro que a gente precisa para viver é que é o grande X da questão. A gente vai ver isso aqui. Mas até aqui tudo bem, pessoal? Concordam comigo? Aqueles que não concordarem, fiquem à vontade, tá? Porque a doutrina dos espíritos é isso, né? Alguém não concorda? Que a gente pode pedir para se retirar nesse momento. Vamos lá. Servir a um Senhor é estar sintonizado com os seus objetivos, como também estar à disposição para seguir suas orientações. Olha que importância. Por quê? A gente vai destrinchar agora. Quando a gente fala que não dá para servir a 2 senhores, é porque quando a gente se sujeita, se determina, se propõe a servir a um Senhor, aí vamos entender esse Senhor agora, Deus, como a ascensão, rompimento com o homem velho, reforma de si mesmo, tudo aquilo que a gente vai... Evolução moral no caminho da salvação. Quando a gente foca nisso, a gente consegue, a gente vai naturalmente negando, deixando para trás alguns outros valores que até então eram importantes. E se eu boto na frente a parte material, a gente não consegue entender toda a parte espiritual. Olha o que o nosso amigo Adenauer Novaes colocou no livro lá, Psicologia do Evangelho. Servir a um Senhor é estar sintonizado com seus objetivos, como também estar à disposição
para seguir suas orientações. Ao se escolher um, naturalmente, estar-se-á negando o outro. Um dito um tipo de caminho, o outro a direção oposta. A gente vai entender um pouco mais, mas vamos guardar isso também. Uma pergunta, pessoal: quem será que a gente está servindo hoje? Com esses conceitos que a gente colocou aqui agora. Estamos servindo a Deus ou a Mamon? Que silêncio, né? Os dois. Os dois a gente já viu que não dá. Então essa resposta está descartada. A gente está servindo a Deus ou a Mamon? Respondam para mim, não. Respondam para a sua própria consciência. A quem a gente está legando, deixando determinando a maior importância na nossa vida? A parte espiritual, que são os ensinamentos de Jesus, ou a parte material? O que a gente está dando mais importância? Respostas individuais aqui. Mas é uma pergunta, as duas perguntas são interessantes, vocês concordam? Essa que eu vou fazer agora, vocês podem responder para mim. A gente para pensar nisso? Não para, né? Não. A gente vai no automático, não é? Extremamente. Muito raro. Em momentos como esse, que a gente escolhe estar aqui, estudando a doutrina do Cristo, é que a gente para analisar. O Cristo nos convida a esse pensamento. Olha, quem que vocês estão servindo? Vamos prosseguir. O que a gente entende como objetivo de vida? Vou voltar aqui só para chamar a atenção. Uma coisa interessante também, né? Quando a gente coloca riqueza, valores, o que vem na nossa cabeça quando a gente fala riqueza, o que vem na nossa cabeça é dinheiro, bens materiais, né? Até a gente associa isso a algumas outras situações: poder, sucesso, conforto, né? Isso tudo vem na nossa cabeça quando a gente fala riqueza. E isso acaba, de alguma maneira, tornando para nós, né, o item mais importante da nossa existência. A maior parte das vezes. É óbvio que a gente já pensa, estamos falando de nós aqui que estamos ligados à doutrina dos Espíritos, ligados a Jesus, não só nós, todos os espíritos encarnados que estão ligados a Jesus ou a outras religiões que não são cristãs, mas que buscam a Deus, que eles não sabem, mas são coordenados, guiados e governados por Jesus igual, né? Jesus fala que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. A gente já pensa, por vezes, por momento, na nossa parte espiritual. A gente faz fora da caridade de nossa salvação, mas não a todo tempo. E a gente ainda pensa muito mais nisso do que nisso, porque é uma coisa mais ou menos natural imposta para a gente ao longo de nossas encarnações, que nós também escolhemos, na maior parte das vezes, não deixar ela de lado, não. Ficar com ela, porque o convite para deixá-la é grande. Então, a gente acaba entendendo que, para chegar aqui, nós precisamos de dinheiro, de riqueza, de poder. Porque a gente entende a caridade, na maior parte das vezes, como a caridade material, e não como a moral. E a gente vai entender um pouco mais isso. Eu trouxe uma história aqui, que é para a gente ratificar como é o nosso pensamento, sem essa ótica espírita, sem esse policiamento, digamos assim, que a gente tem quando está envolvido com eu estou falando da doutrina, porque nós estamos aqui, estamos estudando a doutrina. Mas isso vale e se estende para qualquer fé religiosa que leve a Deus, né? Olha só, uma historiazinha legal, interessante. Um dia, um pai de família rica levou, só para frisar, essa família era rica, religiosa, a família realmente pensava na salvação, no reino dos céus, de acordo com como eles entendiam. Aquela fé católica, dogmática, pragmática. Mas era uma família, digamos assim, de bem. Levou seu filho para viajar para o interior. O seu propósito era mostrar ao filho quantas pessoas podem ser pobres. Para quê? Para que ele continuasse estudando, se esforçando, para ter sucesso na vida. O que é o sucesso? Vamos ver. Dinheiro, riqueza, né? Eles passaram um final de semana em uma fazenda de uma família muito humilde. Quando retornaram, o pai perguntou ao filho: você viu como existem pessoas pobres? E aí eu estou encurtando, né? Você quer ser assim? Quer ver como é que é aquela coisa, sabe? Se não estudar, não sei o quê. Resposta do menino: sim, pai, eu vi.
O filho: eu vi que nós temos um cachorrinho em casa e eles têm vários. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não tem fim. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteira. Nós temos uma varanda coberta e iluminada de luz, eles têm as estrelas e a lua. O pai ainda estava sem palavras quando o menino concluiu: obrigado, pai, por me mostrar o quanto pobre nós somos. A pureza da criança, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Eu não sei vocês, mas eu tenho vergonha. Quando eu li, eu fiquei com vergonha desse pai, né? Mas a gente pensa assim como essa criança, a gente não enxerga isso, porque nós priorizamos a riqueza. E esse capítulo, especificamente esses 3 tópicos, Jesus vai nos mostrar como devemos pensar. Ele exemplifica, que maravilha, né? Ele exemplifica para nós como a gente deve pensar. Mas a gente entendeu bem, né? Aqui a gente não está em julgamento, né? Assim, não, eu estou nessa fase, eu estou naquela. Não, eu estou um pouco melhor que ele. Eu estou melhor que ele. Não, estou melhor que ela. Não, não é isso. Nós estamos em via de regra com esses pensamentos um pouquinho. Graças a Deus, esse pensamento já não é mais 100% constante em nossas mentes, porque a gente já se dedica ao Evangelho, a gente já consegue fazer caridade, a gente já se dispõe a fazer, a gente não faz mais obrigado, né? Tipo, vai lá na igreja, temos que fazer, vai lá, ó, se você não servir o sopão, não vai sentar no banco, sentar sei lá onde, no reino dos céus. Não, hoje a gente vai porque a gente gosta de fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente ainda prioriza também esse conforto exacerbado, o necessário e o supérfluo que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos. Tudo bem? Vamos prosseguir. Esse aqui sou eu, lembra que eu sempre trago? Eu na juventude, que eu tinha cabelo. E morava lá em Padre Miguel. Ia lá para o baile do Cassino Bangu. E assim, era eu assim mesmo. Afinal de contas, a riqueza é ruim ou é boa? Porque, como a gente viu aqui, né, a riqueza pode atrapalhar, não pode? Pode atrapalhar. Então, a riqueza é ruim? Não? Ela é boa? Não, também? Ah, então tá bom. Então, né, vamos entender o que ela é. Vamos entender. Pode ser boa, pode ser ruim. Alguém aqui quer ser pobre? Muito pobre? Totalmente. Eu não ia perguntar quem quer ser rico aqui. Mas é melhor não, né? Melhor não. Porque a gente sabe que os espíritos estão vendo, né? A gente não pode mentir. Não pode não consegue mentir. Mas vamos lá, olha só. Vamos estudar Jesus. Jesus trouxe essas respostas para nós. Olha que maravilha. Vamos lá. O item 2, já vencemos um item. Meu medo era não conseguir falar dos 4. Mas vamos lá. Item 2. Então aproximou-se dele um mancebo, é a parábola do mancebo rico, né? O mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna, reino dos céus, a salvação? Como eles entendiam, né? Resposta: primeiro, por que me chamas de bom? Bom, Deus só o é. Eu acho isso lindo. É a maior situação de humildade exemplificada pelo Cristo, né? Que a essa época já estava bem ratificado em todo o povo o seu título de mestre, rabi. E ele fala isso por quê? Por que ele diz isso? Não é o nosso tema, mas é importante que a gente faça. Jesus está aqui dizendo o seguinte: olha só, nós somos todos perfectíveis. Vamos chegar à angelitude, mas perfeito só Deus. Só Deus. Se assim não fosse, não teria a justificativa dos seus atributos. Deus não seria Deus. Vamos voltar para cá. Mas eu acho isso lindo. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus falou para ele: tá bom, querido, se você quer lá a salvação, o reino dos céus, guarda os mandamentos. Aqueles mandamentos judaicos lá, né? Aqueles mandamentos mosaicos. Aí o mancebo disse para ele: que mandamento? Retrucou o mancebo. Aí ele falou: ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrar teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Lembra que no capítulo anterior ele ratificou lá aquela situação, os mandamentos? O maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas? É aqui, ó, está aqui. Então ele falou para o mancebo: se você quer entrar no reino dos céus, é fazer isso aqui.
O moço replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Ele insistia: não quero te seguir. Resposta: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Legal. É lógico que o mancebo, né, ouvindo essa... Vamos continuar, depois a gente volta aqui. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. É lógico que ele não deu. Né? Se ele foi embora tristonho, ele falou: poxa, eu guardo os mandamentos, mas tu está me pedindo para ficar pobre, indo aí atrás de você? Eu até quero ir, mas não posso ir com o meu dinheiro, não? Aí a resposta: disse então aos seus discípulos, depois que o rapaz foi embora, triste: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí tem toda aquela metáfora do camelo passando na agulha, mas é a porta larga, a porta estreita. O que vale a pena aqui para nós é o entendimento de que agora nós sabemos o que a gente precisa fazer para seguir Jesus. Doar tudo que a gente tem. Não é isso, não? Ué, mas foi isso aqui que Jesus falou para ele. Doa tudo e me segue. Então, até que me prove o contrário, eu tenho que doar tudo. Vou sair daqui e vou doar tudo que eu tenho para seguir Jesus. Vocês vão fazer igual. Não querem? É mais fácil. Vocês não vão entrar, hein? O camelo vai entrar e vocês não vão entrar, hein? Tá bom. Depois não diga que eu não avisei. Mas é isso, não é? Para a gente seguir Jesus, a gente precisa fazer tudo, doar tudo. Tem alguma coisa que não está batendo, não é? Mas é aquilo que está aqui, não é? Joia. Tá bom, então. Quem vai tirar essas dúvidas? Jesus, você quer ver? Vamos continuar. No item 3. No item 3. Então, no meio... Aí aqui é a palavra lá a parábola do... Caramba, esqueci o nome dele. Rico e insensato. Rico e insensato. Parábola do rico e insensato. Então, no meio da turba, um homem disse, no meio da multidão, turba, mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Aqui, ó. O irmão não queria dividir. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Mais uma situação de humildade. E Jesus dizendo para falar: olha só, quem tem que resolver as pendências de vocês são vocês, usando as leis. Eu não posso resolver no lugar de vocês. Ninguém pode tomar as lições do outro para si. O outro é quem precisa aprender. O que nós fazemos é orientar. Isso ele não deixou de fazer. Tá bem claro aqui, ó. Ele orientando. Agora, quem tem o livre-arbítrio de tomar as decisões somos nós. Aí, continuando. E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. A vida do homem não depende dos bens que ele possua. Não podemos ser avarentos. Continuou ele, ó. Disse-lhe a seguir esta parábola: havia um rico homem cuja terras tinha produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar aonde posso encerrar tudo que vou colher. Produziu tanto que não tinha nem mais onde guardar. Aqui está, disse, o que farei? Ele pensando com ele mesmo, falou: bom, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, né? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. O que ele decidiu fazer? Primeiro, ele tinha muito mais do que ele precisava produzir. Ele mesmo falou isso. E aí ele ficou pensando: o que eu faço com isso tudo que está aqui? E ele já era rico, tá? Ó. Muito rico, produzia muito. Aí ele tomou a seguinte decisão, pensando, ele falou: já sei, derrubo tudo que eu já construí aqui, faço um bem maior para ficar ainda mais rico, acumulando essas riquezas aqui. Foi isso que ele fez, não foi? Eu não estou querendo que vocês falem nada, só pensem.
Mais ou menos, guardadas as devidas proporções. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Olha, eu já conquistei. Hoje eu paro, penso, não que seja verdade, tá? Não é não, mas estou só dando um exemplo. Conquistei aqui, pô, já tenho bastante coisa, tenho bastante dinheiro aqui. E está continuando a ter dinheiro, mais dinheiro entrando aqui. O que eu faço? Vou pegar e vou abrir mais 20 contas no banco para juntar todo esse dinheiro e guardar. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí, continuando. E direi à minha alma: minha alma tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Juntou tudo para quê? Descansa, fica aí, sabe? Vai lá para compra uma casa de praia, nada contra, pessoal. A gente vai entender no final. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. Deus falando para ele: essa noite mesmo você vem de volta aqui para a pátria espiritual. O que vai servir esse dinheiro todo que você acumulou? E é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprios e que não é rico diante de Deus. Não é rico diante de Deus. Nós não precisamos de bens para ser felizes. Jesus disse isso nessa passagem aqui. Vocês concordam comigo? Então, eu estou certo que o que a gente precisa fazer é desfazer de tudo que a gente tem. É isso. Vamos fazer quando a gente sair daqui. Todos vocês vão desfazer. Eu vou ficar ali fora para receber de vocês. Né? Todo mundo desfazer. Já está até com papel ali, a procuração, tudo na mão ali já. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas eu continuo ainda com algumas dúvidas. E Jesus vai nos explicar. Vamos pedir a Jesus agora. Jesus, coloca aqui para nós essa explicação, porque está difícil. Vamos lá. Mas vocês concordam que até aqui o nosso pensamento está um pouquinho direcionado, por mais que a gente não queira, né? Mas está direcionado. Vamos lá. Aqui é o nosso colega aqui chamando a gente para desfazer tudo aqui, ó. Vamos desfazer. Quem está disposto a desfazer tudo? Essa pergunta é legal. Alguém aqui está disposto a fazer tudo? Desfazer de tudo? Materialmente falando, né? Não, né? Vamos ser sinceros aqui. Ela riu a beça ali. Ela riu a beça. Eu não tenho nada. Tem. Me dá o que tem, que eu quero ver. Difícil. Mas vamos lá. Porque a gente ficou julgando o mancebo rico, né? Não defeito, caramba. Não foi seguir Jesus. Mas Jesus não está chamando a gente para seguir ele? Até agora? Algum de nós ele faz esse convite, se desfaz de tudo. Alguns ele faz. Vamos lá, vamos prosseguir. Jesus em casa de Zaqueu, chegamos no item 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, só para a gente lembrar, Zaqueu era um coletor de impostos, né? E naquela época lá era odiado pelos seus patriotas, né? Seus confrades de judeus, né? Porque ele coletava os impostos dos judeus para entregar aos romanos que dominavam, né, sob jugo, toda aquela região, digamos assim, conhecida e próspera da humanidade, salvo raríssimas exceções. O Império Romano tinha seus tentáculos em quase todo o mundo conhecido na época. E era muito desumano essa coleta. Não estou falando que seja o caso do Zaqueu, mas a maior parte dos coletores eram corruptos ou se permitiam corromper. E aí se colocam no lugar dos nossos irmãos, né, que a gente julga, mas porque hoje os coletores de impostos existem, não existem? Quem é que coleta os nossos impostos? Nós mesmos, né? Quem faz concurso público, fiscais do imposto de renda, os funcionários, sei lá das quantas, dos impostos. Não é só imposto de renda, não. Os impostos diversos que a gente paga e que devemos pagar. Né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas não fazem direito o que tem que fazer com o meu dinheiro. Aí é problema nosso. Nós que temos que ir lá, fiscalizar, correr atrás, votar direito, participar politicamente da nossa sociedade, opinando com amor. Com amor. Dr. Bezerra de Menezes foi político. Foi, se não me engano, acho que deputado na época do Império lá. Não sei qual era o título que tinha lá, o cargo na época. Mas parlamentar na época do Império.
E os espíritos nos convocam a participar da lei de sociedade. Tá? Voltando para cá, só para a gente identificar quem era Zaqueu e por que essa bronca, essa raiva dele. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos, e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Então ele era baixinho, Jesus passava naquela multidão e ele queria, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já estava tendencioso ao Cristo, mesmo com essa função árdua mesmo. Porque eu acabei de perguntar para nós aqui, alguém está disposto a abrir mão do que tem? Ninguém. Não, o Zaqueu era a mesma coisa. E a gente sabe que Zaqueu foi uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes, né? Por isso correu à frente da turba e subiu a um síncromo, essa árvore aqui, para ver por quanto ele tinha de passar por ali. Essa árvore frutífera, tá? Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo, disse-lhe, tá vendo? Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje na tua casa. Que lindo, né? Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso, alegre. Vendo isso, todos murmuravam a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Porque os publicanos, para o povo judeu, eram uns algozes, né? Eram, como é que era o nome os capatazes, né? Aquelas pessoas ruins que faziam valer a política, a política romana, né? Mas Jesus foi para lá. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante de Jesus, disse-lhe, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse, essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Olha, Jesus direcionou a ida à casa de Zaqueu, porque sabia da potencialidade de Zaqueu, assim como sabe da potencialidade de cada um de nós. Ele é o governador do nosso planeta, ele co-criou o nosso planeta a pedido de Deus e a nós, sucessivamente. Por consequência, supervisionou, governou ele com toda a sua equipe de espíritos puros e auxiliados e amparados por outros Cristos. No livro A Caminho da Luz, no seu primeiro capítulo, Emmanuel fala para nós que houveram 2 reuniões dos espíritos crísticos, ou seja, outros Jesuses, assim, de outros planetas, de outras galáxias, de outros orbes, se reuniram no entorno do planeta Terra por 2 vezes. A primeira, quando descolaram a Terra da nebulosa do Sol e criaram o nosso planeta da forma como nós conhecemos ele, para que no futuro pudéssemos nós estar aqui, como estamos hoje. E a segunda vez, esses Cristos todos que auxiliam a todos, né? A todos o universo, cada um tem a sua função específica, mas se reúnem e auxiliam. A segunda vez foi quando decidiram a vinda do Cristo à Terra. Tamanho seria a preparação e tamanho a influência psicomagnética dessa passagem, dessa situação. Então, Jesus veio para todos nós. E o Abraão, ou Zaqueu, é um. Aqui ele está dizendo, ó, ele é, assim como todos nós, todos vocês à época, judeu. E ele é filho de Deus. Eu vim para ajudá-lo. Não, ele estava perdido, porque realmente estava cometendo atos que não eram lícitos. Mas ele diz aqui, ó, se eu causei dano, eu vou indenizar, vou dar metade de tudo que eu tenho. E Jesus disse, quando ele falou que ia dar metade de tudo que tem, que ele está salvo. A salvação aqui é entrar no reino dos céus, não é isso? Mas não é aquela salvação que a gente busca, né? Ficar deitado, dormindo, sentar à direita, deitar, sei lá o quê, à direita de Deus, não sei se é deitado ou sentado, para sempre. A salvação é entrar no reino dos céus para continuar o seu processo evolutivo. Mas vocês perceberam uma coisa curiosa aqui? Agora a gente já sabe. Não precisamos doar tudo. O que a gente precisa fazer é doar só a metade. Mas não é? Gente, eu estou errado? Zaqueu doou a metade e foi salvo. Então a gente não precisa doar tudo. Melhorou. Melhorou pra caramba. Eu vou ficar ali embaixo agora, vou receber só a metade de cada um que vai doar. Se a gente doar a metade, já está salvo. Está certo isso? Também está certo. A gente vai ver lá no futuro. Aí,
Para complicar ainda mais a nossa mente, eu trouxe uma passagem que eu vou ler aqui, do livro Boa Nova, Joana de Cusa. Vai dar tempo. Eu trouxe aqui para a gente. Tem uma psicografia do Humberto de Campos, né? E no capítulo lá de Joana de Cusa, ele fala o seguinte, eu trouxe um trecho, porque é grande, só para a gente poder entender. Porque a gente está achando o seguinte, ó, que a gente precisa ou doar tudo, ou doar a metade para ser salvo. Mas temos que doar. Né? Vamos ver aqui. Joana de Cusa era uma mulher desse livro aqui, né? Boa Nova, nesse capítulo. Joana de Cusa era uma mulher de muitas posses, que tinha a seu serviço inúmeras criadas que serviam com zelo. Joana de Cusa foi, na época de Cristo, uma direta, né? Auxiliou a obra do Cristo. Ela fazia, entregava, produzia, confeccionava roupas, entregava, distribuía bens, distribuía aquelas situações, levava a filha dela para ajudar. Ela era casada com um político influente na época, ou seja, ela era uma alta personalidade da sociedade romana naquela época, ali em Jerusalém. Desfrutava ao tempo de Jesus de privilégio nível social em Cafarnaum. Casada com alto funcionário de Herodes, Joana era das mulheres mais altamente colocadas naquela sociedade, ou seja, bem rica, né? Mas ligada a Jesus, Joana de Cusa. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações do lago, denotando nobreza de caráter. Vestia-se de forma simples a fim de não atrair a atenção do povo para si. Desejava beber da água viva que ele falava. Trazia no coração uma infinidade de dissabores, ou seja, angústias que a assolava. Comentava que, mesmo rica de valores materiais, não era feliz. Ela era rica. Possuidora da verdadeira fé, amargurava-se pela posição do esposo, intendente de Herodes, em contato constante com os representantes do império, a fim de gozar do prestígio social. Ele ora comparecia ao templo de Jerusalém, de Herodes, ora sacrificava-se aos deuses romanos. Ou seja, o marido dela estava preocupado era com dinheiro, né? Ou agradar um pouquinho aqui aos judeus e agradar aos romanos. Lembra do título do capítulo? Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Era o marido dela. E ela se angustiava, porque ela estava vendo que o marido estava errado, ela estava ouvindo as pregações do Cristo. Joana tentara expor ao marido a sua nova crença, em vão. Trazendo a alma torturada, certa vez procurou o mestre para lhe falar das suas lutas e desgostos, com a intenção de segui-lo na íntegra. Jesus ouviu longamente depois de perguntar: só há um Deus que é o nosso Pai. Só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho no coração dos homens. Por fim, Jesus lhe recomenda. Olha o que Jesus falou para ela. O que vocês acham que Jesus falou para ela? Eu acho que ele falou: dá tudo que você tem e me segue, ou dá a metade e me segue. Olha o que ele falou para ela. Recomenda que volte ao seu lar, ame seu companheiro, despedindo-a com um vai, filha, ser fiel. E ainda disse para ela: o seu lugar é lá, com as riquezas e com tudo que lhe foi dado, emprestado pelo nosso Pai. Aí, meus amigos, complicou. Complicou. Para mim, complicou. Para vocês, não? Olha só. O que a gente precisa fazer? Doar tudo, doar metade, não doar nada? Por que o mancebo rico tinha que doar tudo, Zaqueu só a metade, e Joana nem precisava doar nada? Por quê? Esse é o grande X da questão. É por isso que a gente está aqui hoje, para estudar. Vocês conseguem perceber diferenças em Joana, no mancebo, nos irmãos que estavam disputando as heranças, em Zaqueu e Joana? Tinha diferença, não tinha? Joana servia de nada, pelo contrário, Deus, na sua misericórdia, colocou a prova da riqueza na mão de Joana. E aí, na sequência desse capítulo, nós vamos entender, né, emprego da riqueza,
A gente vai entender prova da riqueza e da miséria, a gente vai entender o que fazer com esse dinheiro. É o grande X da questão. Jesus conhece o íntimo de cada um. Joana estava preparada pelaquela prova e, diga-se de passagem, cumprindo-a com grande esmero e com sucesso. Ela dividiu o que tinha e queria que o marido assim o fizesse. Né? Ela não precisava. Se ela despojasse de tudo, ela não estaria adquirindo o valor que ela veio para adquirir na prova da riqueza, que era aprender a distribuir valores materiais para todos. E não estou falando de doação. Estamos falando de gerar emprego, de criar indústrias, de fazer com que a sociedade cresça. A lei de sociedade, a pergunta lá, se a sociedade tivesse, todos tivessem, pegasse toda a riqueza do mundo. Kardec perguntou isso aos espíritos, tá? Se pegasse toda, não sei o número da pergunta, não sei mesmo, não sei, nem me faço questão de saber. Vocês que leiam todo o livro aí, achem a pergunta lá, o livro dos espíritos. Mas tem lá a pergunta no capítulo Lei de Sociedade, da terceira parte. Se pegássemos toda a riqueza do mundo, dividíssemos em partes iguais para todos os seus habitantes, resposta dos espíritos, acabava o mundo. Não ia ser suficiente. Não ia conseguir. Vocês já viram pessoas que têm, a gente até vai ver agora aqui, rápido, se der tempo. Se não der, tudo bem, mas tem uma historinha aqui que corrobora com isso. Mas vocês já viram pessoas, ou conhecem, têm conhecimento, que não tinham bens materiais, adquiriram bens materiais e, infelizmente, se perderam com esses bens materiais. Não tinha preparo para aquilo. Ao mesmo tempo que a gente já viu pessoas com bens materiais extremamente humildes e caridosas. Então, quando Jesus falou para o mancebo rico, larga tudo, sabia do apego que ele tinha. Para ele, largar tudo não significava a riqueza, simplesmente. Era muda a sua forma de pensar. O que você precisa é não priorizar mamon. Você tem que priorizar a Deus. Faça isso. Para, naquele caso dele, não tinha jeito. Só deixando toda a riqueza dele de lado. Já para os avarentos, idem. Já para Zaqueu, Jesus falou, olha, você já deu o primeiro passo. Essa casa recebeu a salvação. Você, de própria vontade, já está doando. A outra parte, que ele não doou, é a prova dele. É o que ele precisa para continuar na sua caminhada. Vai saber o que está ali determinado no planejamento reencarnatório para ele fazer com aquele montante. Fundar casas, criar templos religiosos, precisa de dinheiro. Depois a casa fica aí pedindo doação, que toda casa espírita é igual o filho de cego que dizia no passado, só vive pedindo dinheiro. Chega na casa espírita, o irmão ainda não pediu, mas daqui a pouco, olha, estamos agradecendo as doações, precisamos da doação para isso, para aquilo, e a casa está aqui de pé. Não tem uma casa espírita que seja mantida por qualquer órgão, qualquer coisa, porque senão não seria espírita. Esse é um dos princípios nossos aqui da doutrina dos espíritos, da doutrina dos espíritos, né? Quando a gente fala com Joana, que foi aquilo que a gente já falou, ela não precisava. Então, queridos, é isso que está aqui, ó. Pergunta 814 do Livro dos Espíritos. Por que Deus concedeu a riqueza, o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes, para que a gente adquira valores com todas essas possibilidades, né? É a prova da caridade, da abnegação, é a prova da paciência, da resignação. E uma coisa importantíssima, Deus não teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Está falando da riqueza. Lembra que a gente viu lá no mancebo, no rico e sensato, no item 3, dos avarentos lá. No final, ele vira e fala com aquele rico que queria construir celeiros e tal. Ali ele fala que não são os bens materiais que nos tornam felizes. Não é. É como a gente utiliza esses bens. Ou como a gente lida com a falta desses bens. A prova da riqueza e a prova da miséria. Eu trouxe para a gente finalizar, tem 3 minutos, vai dar tempo. Uma história que corrobora, que faz isso muito, para a gente parar e pensar. Toda vez que a gente tiver esse pensamento, essa situação de que, poxa, e aqui, Jesus, em momento nenhum, os espíritos, seus tutelados, colocam para nós que nós não devemos buscar
um certo conforto, está lá na lei de progresso, está na lei de sociedade também, que a gente deve buscar aquilo que nos traz a endorfina, que é o hormônio que nos deixa tranquilo, porque essa tranquilidade nos faz crescer espiritualmente. Quando a gente estuda o necessário e o supérfluo lá, em momento nenhum, Jesus diz, deves viver na miséria, não sei das quantas. Não. O que está escrito lá, e quando a gente viu a passagem aqui do rico insensato, Jesus não falou que ele tinha que doar tudo. O que o cara estava fazendo de errado era, já acumulou o suficiente, e em vez de dividir, fazer girar, movimentar, para que aquela riqueza dele alcance outras pessoas, seja através do trabalho, da caridade material, da caridade moral, que é esse movimento, a caridade, que é o amor em movimento, aí ele pensar só em acumular aquilo para ele, para ficar parado à toa. E isso é que é o condenável. Tá? Então, focar 100% na busca de bens materiais que não precisamos, que só vai nos atrapalhar, é o que os Espíritos não nos aconselham a fazer. Mas eu vou ler aqui essa última passagem, o título chama Riqueza Maior, tá? É extraído do jornal Correio Fraterno, do ABCD Paulista, foi a edição de novembro de 98, para dar o crédito a quem tem. Foi publicado no dia 17/7/2019. O título é A Riqueza Maior. Havia um senhor muito rico que era dono de terras de valor incalculável. Vivia num palácio rodeado de servos e amigos. Era um homem bom e utilizava a riqueza para atender à fome alheia, providenciar abrigo a quem precisasse, a gargalho a quem pedisse. Para esse rei, Jesus não vai falar, doa tudo e me segue, vai? Vai falar como fez para Joana. Mantenha tudo, adquira mais e distribua mais. É isso que ele vai falar para ele, porque ele está nessa prova e tem condições. Não pode botar na mão um instrumento que fosse perdição. Ele tem condições para isso. Será que todos nós temos condições para isso? Vamos ver aqui. Costumava todos os dias orar e em suas preces agradecia sempre pelos bens que possuía. Em especial, me perdi aqui. Em especial, eu fui olhar para a hora. Falar nisso, pode passar 1 ou 2 minutinhos? Acho que foi por isso que eu me perdi. Fiquei nervoso. Porque vai que os espíritos brigam comigo, né? Chegar ali embaixo, na hora que eu for falar com o seu Marcel, ele vai brigar comigo. Já viram o seu Marcel brigar com alguém? A coisa mais doce do mundo é o seu João Marcel, meu amigo. Toda vez que se dirigia para as terras do homem rico, ia resmungando... peraí que eu pulei. Do lado oposto da aldeia havia um camponês. Habitava uma gruta e, para sobreviver, plantava legumes e hortaliças, que regularmente levava para o senhor do palácio a fim de vendê-las. Toda vez que se dirigia para as terras do homem rico, ia resmungando consigo mesmo sobre o que considerava uma grande injustiça, pois aquele homem tinha tanto enquanto ele era tão pobre. Nós não pensamos assim, não, porque nós somos espíritas do Vinha de Luz, né? Ela riu. Nós não pensamos assim. De vez em quando a gente, passa por uma mansão daquela lá, fala, nossa, Nós não pensamos assim, não. Nós somos espíritas. Certo dia chegou a notícia aos portões do palácio, avisando que malfeitores estavam a caminho, provocando mortes e violência. Alguém, esses bandos, ia para lá. Temendo que algo pudesse acontecer aos seus familiares, amigos, servidores, servos, vassalos, o senhor do palácio logo providenciou para que todos buscassem lugares seguros, provendo tudo que era necessário. Quando o último grupo se retirou, os desordeiros estavam muito perto das poças do palácio, e seu dono verificou que não havia sobrado nenhum cavalo para que ele pudesse fugir. Ou seja, como soberano, ele providenciou a fuga de todos os seus tutelados, para que todos estivessem seguros. Só depois ele pensou nele, e aí ele falou, puxa, não vai dar para eu fugir. Cavalo não tem mais, não dá tempo, se eu for a pé, vão me pegar. Recordou-se do vendedor de hortaliças, das tantas vezes que o auxiliara e apressado buscou a gruta. Quer dizer, ele lembrou desse vendedor e falou, cara, vou para lá. Lá chegando, contou-lhe tudo e pediu abrigo. O agricultor viu ali a sua oportunidade dourada e ofereceu-se para repartir a sua gruta com o rico senhor, desde que aquele lhe doasse todos os seus bens. Te ajudo, mas tu me dá tudo. Legal, né? Sem pensar 2 vezes, o rico lhe disse que tudo lhe pertencia desde então. Terras, palácios, tesouro. Não pensou 2 vezes. Para ele, aquilo não era importante. O importante era preservar a vida dele.
O nobre senhor foi repousar, enquanto o camponês, impaciente por tomar posse do que era seu por direito, correu ao palácio enquanto orava a Deus, dizendo: nunca mais vou reclamar. Obrigado, meu Deus, agora tenho tudo o que sempre quis. Eu, se fosse ele, não agradecia, não, né? Os malfeitores chegaram, destruíram algumas peças, levaram outras, surraram, maltrataram e abandonaram o novo proprietário. Ele foi para lá correndo, porque ele não aguentou. Chegou lá, os bandoleiros fizeram todas essas maldades. Passado alguns dias, o nobre, que não parava de agradecer a Deus por ter salvo a sua vida, dos seus amigos, parentes e familiares, com os quais logo iria se juntar, foi levar um cesto de verdura ao palácio para vender. Ele falou: bom, agora eu não tenho mais nada, vou lá no palácio. Com certeza, esse bom amigo vai comprar as frutas, a gente vai sobreviver, eu vou ver todo mundo. Que bom, pensou ao chegar, os malfeitores quase não estragaram nada. Um homem que me salvou a vida, recolhendo-me em seu teto, deve estar feliz com os tesouros que restaram. Olha a nobreza de coração, né, desse rico. Percorrendo as galerias do palácio, começou a se mostrar preocupado. Poças de sangue marcavam um caminho, acompanhando as marcas. Ele chegou até o enorme salão de piso de mármore e colunas douradas. Lá estava o camponês caído, semi-morto, sozinho. Estava cego e inválido. Apesar de toda a riqueza, não tivera ninguém que o levasse ao leito, que o tratasse e aliviasse as dores do corpo e da alma. O homem nobre abraçou o corpo machucado, transformado em farrapo humano, e intimamente orou: obrigado, Senhor, ainda sou mais rico por tudo que me deste. Essa é a mensagem do capítulo Não se deve servir a Deus e a Nanon. Essa é a prioridade que a gente deve ter. Que a gente agradeça a cada instante da vida. Estamos na melhor oportunidade reencarnatória, alheia de progresso. Nós estamos no corpo que pedimos a Jesus, na família que desejamos estar, com as esposas que a gente desejou e as esposas com os maridos, né? Eu falo isso para mim todos os dias. Quando ela briga, eu falo: você pediu. Você pediu. Ela fala: eu não pedi nada. Pediu sim. A dona Lili conhece ela, o seu João também. É um doce. Braba, Bessa, desse tamanho assim. Braba, é uma coisa. Pessoal, a gente tem que agradecer. Estamos no momento certo, na oportunidade certa. O que nos cabe, incessantemente, incansavelmente, é buscar que a gente faça tudo o que pudermos fazer, no limite das nossas forças, com aquilo que a gente tem. Se não temos nada materialmente, temos amor a doar. E não tem nada mais valioso do que o amor. Ok? Eu agradeço vocês terem vindo aqui hoje. Eu agradeço estar aqui para poder abraçar o seu João Maceió, porque toda vez que eu vejo, eu abraço, eu recarrego as minhas baterias. Aí eu saio, eu falo isso com Santana. De vez em quando eu vejo Santana, ele fala a mesma coisa. Então, eu agradeço a Jesus essa oportunidade de estar aqui com vocês. Divido essa alegria de ter, de alguma maneira, ter sido influenciado pelo seu João, que, de alguma forma, estou aqui por causa de alguns ensinamentos que eles colocaram na minha cabeça também. Eu já tinha, né, a vontade. E aí, eu, impulsionado por bons amigos, seu Éder, seu João, seu Raulino, seu Dona Elvira, e aqui eu vou ficar, seu Carlindo, um grande médium, meu tio. Então, eu sou grato a todas as pessoas e retribuo essa gratidão a vocês. Que a gente tenha, ao longo dessa semana, muitas coisas boas para conquistar, muitas coisas boas a doar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós é que agradecemos, né? Porque o irmão trouxe para nós, de maneira tão simples e realista, um assunto de lá de trás, de 2000 anos atrás, mas tão real, tão presente na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Nós é que agradecemos, muito obrigado por toda a luz, por todo o esclarecimento que tivemos hoje aqui. Então, meus irmãos, estamos encerrando a primeira parte da nossa reunião de hoje, né? Na sequência teremos a hora do passe, e então vamos fazer a nossa prece de encerramento da primeira parte. Eu convido a todos, então, a fecharmos os nossos olhos e agradecer. Agradecer primeiramente ao Pai, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, a Jesus, nosso Mestre, que legou à humanidade todos esses ensinamentos, toda essa luz que clareia o nosso caminho para que possamos fazer a nossa transformação moral, para que possamos buscar um pouco mais de entendimento sobre as verdadeiras coisas da vida, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas espirituais.
Agradecemos também a nossos anjos guardiães, a Fabiano de Cristo, que está sempre de braços abertos, nos acolhendo, nos amparando, a toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos amparam, que nos intuem, que nos fortalecem. Então, só temos a agradecer que tenhamos compreendido essa lição e colocarmos em prática, e colocarmos no nosso dia a dia. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e podemos dar, então, por encerrado essa primeira parte da reunião da manhã de hoje, dando graças a Deus que assim seja.